Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia Pedrosa e sejam muito bem-vindos ao Grupo Repórter. O programa onde eu entrevisto pessoas de todos os tipos sobre as experiências delas com exercício, alimentação e outros hábitos saudáveis. Eu espero que as histórias contadas aqui te inspirem e te ajudem na sua jornada fitness. E se você tirou algo de valor daqui, não deixe de compartilhar e dar essa força pra gente. Valeu, galera! Fala galera, beleza? Estamos aqui no segundo episódio do Grupo Repórter e hoje a gente vai falar com a nossa boss, Nath, sobre o que ela come, como ela treina, como que é a rotina dela com relação a exercício e hábitos saudáveis. Fala, Nath. Boa tarde, bom dia, boa noite, galera, tudo certo? Vamos ver um pouquinho da minha vida hoje, mas não tem nada de muito diferente porque vocês já sabem. Fala primeiro quem é você, quantos anos, profissão, rotina mais ou menos de trabalho. Meu nome é Natália, eu tenho 30 anos. Eu tenho uma fábrica de móveis com meu pai, que é onde eu trabalho durante o dia, e tenho academia com a Ju e o Lindo, que é onde normalmente eu fico à noite e resolvo algumas coisas durante o dia. Então a minha rotina de trabalho é mais ou menos das 8, 8 e meia da manhã até umas 9, 9 e pouco da noite. E no meio disso eu vou encaixando as outras coisas da vida real que a gente tem pra fazer também. De experiências de exercício, Nath, desde neném, que Péssima. temos? Nunca fui uma pessoa de exercícios, de uma maneira geral, coordenação motora mínima, consciência corporal média. E quando eu era adolescente, que eu comecei a fazer alguma coisa assim de exercício, que na época era musculação e algumas aulas daquelas do sistema do Body System lá. Mas, claro, como qualquer pessoa que nunca fez exercício, era um desastre. Mas serviu como uma experiência que foi quando eu comecei a fazer alguma coisa de atividade física. E claro, para quem era sedentária, vi resultado e tal. Mas ainda não tinha acompanhamento nutricional, fazia aquelas dietas da revista da Capricho, dieta da Lua, dieta dos pontos, que na verdade foi a única que meio que funcionou para mim, porque ela era assim, não era restritiva em questão de qualidades, ela acabava te restringindo em quantidade. Então para mim foi o que funcionou melhor, porque daí eu não precisava mudar muito a rotina, afinal de contas eu era adolescente, comia o que todo mundo comia em casa. Não tinha como eu fazer uma comida separada pra mim. Então foi o que funcionou na época. Esses exercícios você começou, você tava o quê? Primeiro, segundo ano do colégio? 15, 16 anos. Aí acho que quando eu tava com uns 23, 22, que acho que foi quando você entrou na faculdade, que daí eu comecei a fazer a musculação com personal. Talvez. Acho que foi, que daí você tava uns 17, 18. Mas mesmo quando você começou a musculação, você fez certo ou foi também aquele esquema de todo mundo que começa, tipo, começa, daí vai um mês, daí para um mês? Eu até ia certo, porque na época, tipo, era escola, então, tipo, tinha a tarde inteira sem nada pra fazer, então à tarde ia pra escola fazer as aulas extras lá, que era, acho que era na época inglês, e daí a musculação você podia pegar um certificado e ela servia como a educação física do colégio. Pra mim era muito melhor do que ter que ficar lá jogando vôlei com as pessoas. Então eu pegava na musculação o certificado pra valer como educação física, então de fato eu frequentava. Mas não era assim, né, uma paixão louca. Entendi. Eu comecei a gostar mesmo quando a gente começou a fazer personal, porque daí era, tipo, mudava sempre os exercícios. A professora era muito boa. A professora era muito legal. Então, pra mim foi ficando mais fácil. Aí depois você mudou para os Estados Unidos. Um ano fora. Aí eu continuei fazendo aqui meio sozinha, mas ainda você ia me passando treino e tudo. Depois que eu voltei, acho, foi um ano depois que eu voltei, mais ou menos, que a gente achou o cross, que eu Você entrei no entrou cross. no cross, eu ainda aguentei um ano. Daí, né, nesse intervalo, foi quando a gente aprendeu a fazer dieta. Que foi quando a gente começou a ir na Michelle. Na Michelle. Que daí Michelle, era a gente tipo, te ama. podemos fazer dieta comendo comida de gente normal. Exato. Então a Michelle passava as dietas pra gente super de acordo com o que a gente já comia. Era mais questão de ajuste de quantidade. E daí foi quando eu comecei a levar mais a sério a questão de alimentação. Então na época eu já conseguia cuidar das minhas comidas dentro de casa. E daí fui adaptando pro que ela passava em questão de cardápio. E hoje, você passou então por uma época no cross, que hoje... daí eu entrei no cross e continuei cross e musculação. Aí eu fui aumentando o cross e diminuindo a musculação.
Aí quando a gente. E daí durante essa época eu mudei de novo a alimentação quando a gente fez a Role. Uhum. Eu fiz a Role 2 ou 3 vezes, num período de 2 anos mais ou menos. Que pra mim também foi bom, de tipo, aprender a comer outras coisas que eu não comia. Comer comida de verdade. Comer comida, também. tipo, de verdade. Passei quando era mais nova com questão de suplemento, essas coisas. Depois parei com tudo. Hoje eu não tomo nada de suplementação pra treinar. E daí, quando a gente abriu a grupo, aí eu comecei a inverter. Eu fui diminuindo o cross e aumentando o funcional, e daí já não fazia mais a musculação. Então, na verdade, acho que foi meio que a minha rotina de vida que foi meio que guiando o que eu fazia de exercício. Mas por outro lado, você sempre fez a questão de ter o exercício, Sempre. né? Acho que desde que eu me lembro, eu não me lembro de você estar parada, mesmo sem musculação, sem cross, sem funcional. Não, porque eu sempre fui criança e adolescente, assim, pré-adolescente gordinha. É verdade. Então, quando eu entrei pra fazer exercício e eu vi que pra mim tinha sido bom, eu nunca mais parei, porque eu tinha desespero de voltar a ser gordinha. Então, era uma coisa que eu levava a sério, assim, mesmo que eu não gostasse muito. E daí, com o tempo, eu fui aprendendo o que eu gostava. Então, eu gostei do cross, o funcional também me adaptei bem, porque como eu tenho alguns problemas já conhecidos por grande parte de vocês, de coluna e tal, o cross às vezes eu acabava me machucando, então o funcional pra mim veio como um complemento bom. E eu continuei fazendo um pouco de personal com você, dos fortalecimentos específicos daí pras costas e tal. E dieta, daí eu nunca mais fiz dieta de... Na verdade foi uma reeducação. Então nunca mais eu fiz dieta de nutricionista com cardápio. Eu, particularmente, nunca pesei comida, tipo, nunca funcionou pra mim, não tinha paciência. Mas aí eu adaptei muito a alimentação. Então, industrializado era basicamente zerado de alimentação, eu acho. Refrigerante eu cortei, doce já não é muito da minha rotina. Então, eu reaprendi a comer. Então, não era mais aquela pessoa que passava fome, eu comia coisa que não gostava a semana inteira e daí sexta, sábado, domingo destruía. Já passei por essa fase, mas há um tempo eu não sou mais assim. Então, pra mim foi funcionando aos poucos. Então, hoje, basicamente, como está a sua rotina de exercícios e comidas? Hoje, especificamente, eu não tô no cross, porque eu tive um problema de saúde e tive que dar uma parada, mas eu não parei de treinar. Então, eu treino 6 vezes por semana, todas na grupo, variando entre as aulas de lá, com os estímulos diferentes entre uma aula e outra. Eu treino às 6:30 da manhã, que é o horário que funciona pra mim treinar e não atrapalhar na minha rotina, assim. Eu não preciso me organizar pra treinar às 6:30 da manhã. Então, eu treino às 6:30, volto pra casa, tomo um café da manhã, tomo um banho e começo o dia de trabalho. No final do dia, eu volto pra grupo e daí a trabalho e fico lá até o final da tarde. Acho que as duas coisas que a gente mais aprendeu com a alimentação foi com a Michelle, realmente, do tipo, você pode comer de tudo, contanto que você controle a quantidade das coisas que você come. E depois com a Role, que acho que pra você principalmente, que eu não fiz direito, foi aprender mais comidas, eu acho, né? Tipo, mais variedade de comidas. E na verdade, como organizar essas comidas no seu dia. Porque daí a gente ficava, por exemplo, com a Michelle, o que a gente aprendeu, acho que o que foi mais importante foi a questão de tipo, por exemplo, você come muito doce, tem a necessidade do doce. Não adianta você passar a semana inteira mal-humorada e irritada sem comer doce, chegar no final de semana e comer uma caixa de bombom. Então come um bombom por dia num horário que tipo, às vezes antes do treino ou logo depois do treino, enfim, num horário específico que tenha sido pensado para isso, e talvez essa necessidade absurda do doce diminua, porque às vezes a gente cria a compulsão por um alimento justamente por tirar ele 100% da alimentação. Então acho que isso foi o que a Michelle deixou bem claro assim pra gente. E depois com a Role, pra mim pelo menos foi tipo assim, você não precisa comer a cada 3 horas, que era uma coisa que eu tinha muito na cabeça. Tanto que hoje, se for pegar, tipo, eu acordo às 6:30 e vou dormir às 11. Se eu fosse comer a cada 3 horas, eu ia viver pra comer. Então, tipo assim, eu tomo café, eu como pra ir treinar, claro, pra não ir em jejum, porque eu não consigo. Mas aí eu tomo café da manhã às 8, normalmente eu almoço a 1. Não almoço nem meio-dia. E eu não sinto fome durante esse período. Eu almoço a 1, eu vou lanchar alguma coisa às 5 e pouco da tarde antes de ir pra grupo e eu vou jantar às 9:30. Então, diminuir a quantidade de refeições porque elas têm mais qualidade. É a questão que a gente fala às vezes da caloria vazia na alimentação.
Então não é só a quantidade de calorias, é quanto aquelas calorias te alimentam. Porque um pacote de bolacha tem muita caloria, mas ele não vai te deixar alimentado, satisfeito por muitas horas. Então isso é o que eu aprendi com a Role, foi isso. Tanto que na época que eu segui a Role certo, meu café da manhã era ovo com batata. E daí eu só tomava café e ia almoçar meio-dia, que a batata me dava saciedade. E é o que acontece hoje normalmente com a ricota, uma torrada com manteiga que eu como, o café com leite. E daí eu, depois da Role, eu só, porque na Role é muito restritivo a questão de glúten, lactose, derivados de laticínio. Qualquer tipo de processado, né? E na verdade acho que por ser derivado do leite, eles pedem pra tirar, porque na verdade ela é uma dieta de identificação de alergias, assim, né? Ela é pra desintoxicação e depois a reintrodução é devagar pra você identificando o que te faz mal ou não. Eu reintroduzi porque eu achava que nutricionalmente era importante pra mim ter esses alimentos nas minhas refeições. Então eu como ricota, eu tomo leite, eu como iogurte. São coisas que eu reintroduzi na alimentação e que não me fizeram mal. O pão, por exemplo, é uma coisa que eu não reintroduzi. Então o dia de comer pão pra mim tem que ser um dia muito especial ou um pão muito bom. Não, eu não gasto caloria comendo pão. Mas é porque também não me faz falta. Exato. Mas eu fui adaptando pra minha realidade. Então, o iogurte dá certo, eu como. Se eu tenho uma marca ou outra que eu tomava e começou a me fazer mal, parei de tomar. Então, eu fui adaptando pelas refeições que eu fazia durante o dia, quais eram os alimentos que iam encaixar melhor. E pra mim hoje tá redondinho, assim. Eu não preciso ficar fazendo grandes malabarismos. Nem pro treino, nem pra alimentação, né? Não, porque como é todo dia no mesmo horário, acaba ficando, tipo, uma coisa meio mecânica, assim. E a comida também tá sempre alguma coisa já pronta. Final de semana eu tento adiantar várias coisas durante a semana. Então, de uma maneira geral, assim, não tem grandes oscilações durante a semana. Do treino especificamente, do exercício em si, desde que você começou há, sei lá quantos anos atrás, que você acha que foi o melhor benefício de ter a rotina de exercício? Pode ser que seja um benefício diferente antes e agora é outro. Na verdade, quando eu comecei, um dos fatores para eu ter começado era a enxaqueca. Eu tinha enxaqueca e o médico tinha pedido para eu criar uma rotina, porque era uma época de colégio e a gente tem uma rotina de sono péssima, né? Porque a gente dorme tarde, acorda cedo, vai pra escola, volta, dorme a tarde inteira. Então, ele falou que isso pra mim era muito prejudicial em relação à enxaqueca. E daí eu tinha que criar uma rotina mais organizada de sono e a atividade física fazia parte dessa nova rotina. Então, pra mim, junto com o tratamento que eu fiz na época e tudo, o exercício foi extremamente benéfico nesse ponto. Então, eu não tinha mais as crises de dor de cabeça. Com a organização do sono, eu comecei a dormir melhor, comer melhor, me sentia mais disposta durante o dia. E o exercício na época, que você tá naquela fase de adolescência, tudo é preguiça, não quero porque tem que estudar e tal, foi bom nesse sentido, tipo, organizar o dia, organizar a rotina. Hoje eu acho que é quase uma questão de sanidade mental, assim. Porque como a gente trabalha muitas horas durante o dia, tipo, aquela hora do exercício, normalmente quem me conhece sabe que é, tipo, das poucas horas que eu não tô com o celular, que eu não tô respondendo cliente, como é um horário que normalmente os clientes ainda não estão me mandando mensagem, é um horário que eu tenho para treinar em paz. Tanto que treinar à noite, pra mim, quando eu tenho que treinar à noite, é um sacrifício. Então, pra mim, é tipo, acordei, já paguei minhas calorias do dia, começo o dia disposta. Então, eu volto, tomo café, já tô acordada, o trabalho rende durante o dia. E daí, claro, né, o corpo tá mais cansado, você dorme melhor à noite. Eu acho que ele te dá uma qualidade de vida nesse sentido. Principalmente eu que treino de manhã, eu sinto que meu dia é muito mais produtivo quando eu treino. Porque daí, a hora que você volta do treino, 7h30, você já tá, tipo, acelerada, e enquanto o mundo ainda tá, tipo, no soneca do despertador. Então, pra mim, ele funciona muito nesse sentido, assim. Mas antes você treinava à tarde, né? Quando você estava no colégio. Mesmo a musculação a gente fez por muito tempo no final da tarde, né? A gente fazia no final da tarde, e quando você foi começar a atender personal, que daí você se formou, era um horário mais concorrido. Verdade. Daí a gente falou, vamos mudar pra cedinho, porque daí não atrapalha. Mas você nunca tinha feito cedo antes, né? Não, nunca Foi uma tinha surpresa feito. que funcionou. E pra mim funcionou super bem. Na verdade, não sei se funcionou porque eu não tinha outra opção, mas o fato é que o meu corpo se acostumou a acordar cedo. Não é pra mim um sacrifício mais acordar cedo, claro que tem dia que dá mais preguiça,
Mas não chega a ser uma tortura, assim. E a gente mudou nessa época, ainda era a época da musculação, por causa disso. Sim, verdade. O que não funcionou pra mim, pelo menos as vezes que eu tentei fazer de manhã, é o cross. É, verdade. O cross é muito agitado pra mim de manhã. Mas o funcional super funciona e eu saio de lá tranquila, assim. Mesmo porque eu lembro que quando eu comecei a fazer o tratamento das costas, os médicos e tudo tinham me orientado a tomar cuidado com os movimentos durante a manhã, que é um horário que os discos estão, sei lá quais são as palavras técnicas, mas eles estão mais hidratados, questão de lesão e tal. Então, no funcional é tranquilo. Aí, quando eu treino cross, provavelmente eu devo voltar em breve, eu treino na hora do almoço, que é, tipo, o limite do horário feliz de treinar pra mim. Então, tipo, até meio-dia, 1 hora, tá tranquilo. Pra mim funciona ok também o treino no horário de almoço. Como eu nunca almoço meio-dia mesmo, treinar do meio-dia a 1. Acho que o André falou isso também quando a gente conversou, de que ele também treinava, sempre tentou treinar final da tarde, e aí depois que ele trabalhou com o pai dele, daí ficava no horário comercial, sair do trabalho e ir pra academia era tipo, nossa, ainda tem isso pra fazer. E daí depois quando ele mudou pra hora do almoço, que ele foi treinar cross junto com a gente, aí ele achou que ficou melhor. Então essa questão de testar horários diferentes, acho que é uma boa dica, E né? eu acho que depende muito da sua rotina. Se você já é uma pessoa que não é a empolgada do treino, e você tem um trabalho que não tem, por exemplo, um horário fixo pra acabar. Então, tipo, o seu treino sempre vai depender de que horas você vai sair do trabalho. Tipo, isso já te deixa com uma desculpa absurda para não treinar. Tipo, hoje eu saí um pouco mais tarde. Hoje eu saí mais cedo, vou aproveitar pra fazer não sei o que, em vez de treinar. Então, eu acho que se você já não gosta muito de treinar e tem um horário de trabalho desse jeito, é mais difícil. Se você é uma pessoa que gosta de rotina, ter um horário certo pra treinar ajuda. Então, assim, o meu trabalho acaba às 6 da tarde, eu vou treinar às 6h30, 3 vezes por semana. E encaixar isso na sua rotina vai funcionar ok. Então, na hora do almoço é um horário que normalmente as pessoas têm. Tipo, não é igual ao final da tarde, tipo, sair do trabalho, que às vezes é uma coisa meio tipo, mais tarde, mais meio cedo. obscura, né? O horário do almoço é um horário certo, que é normalmente o que acontece quem treina de manhã. Entrar no trabalho é um horário certo. É difícil uma pessoa que, hoje eu entro às 6 da manhã, hoje eu entro às 7, hoje eu entro às 8. Normalmente é às 8. Então, se você consegue treinar antes disso, a hora que você vai trabalhar, tipo, o seu final da tarde tá livre. Terminei o trabalho. Por mais que seja, às vezes, difícil acostumar a acordar de manhã, depois que você pega numa rotina, o dia que parece que você não acorda, você fica com preguiça do resto do seu dia. Comigo acontece isso. Você fica com preguiça, tipo, de sair da cama mais tarde, porque às vezes essa hora de sono você nem precisava dela pra acordar disposto, e daí como você já acorda meio na preguiça, mais tarde, não sei o quê, parece que pra mim o dia já não rende igual. Acho que é uma questão de testado, tipo, eu rendo bem à tarde, eu rendo de manhã, ou eu nunca fiz de manhã, então posso testar de manhã. Porque mesmo pra trabalhar, tem gente que é assim, tem gente que de manhã pra trabalhar não funciona, que só vai pegar depois das 10. Então não adianta você querer treinar às 6 da manhã se você é uma pessoa dessa, dificilmente você vai se adaptar. Mas se você tiver, por exemplo, a opção de começar a trabalhar às 10, então vai treinar às 8h30 da manhã, que é um horário que o sol já tá lá, você não precisa acordar no escuro, igual a gente acorda, por exemplo. Ou no final da tarde, mas tem um horário certo pra treinar. E tenta se programar e colocar isso na sua rotina. Então, meu horário de trabalho é muito incerto. Larga a mochila no carro. Porque daí você não tem a desculpa de, eu ainda tenho que ir pra casa, comer, pra depois ir treinar. A mochila tá lá, saiu do trabalho e partiu pra academia. Eu acho que tem que ser mais ou menos isso. Acho que no começo, pra todo mundo, é um negócio meio forçado, do tipo, não, eu tenho que ir, eu preciso me obrigar a ir 2, 3, 4 vezes na semana, que for. Mas depois de, sei lá, 100 aulas, depois de 6 meses fazendo numa rotina consistente, acho que daí você começa a sentir falta. E daí chega naquele momento que a maioria das pessoas não acredita que existe, mas que existe, de que você não foi treinar e você sentiu falta do treino em si. Sente, porque na verdade, tipo, além dele te deixar mais disposto, você percebe a diferença de sono, você percebe a diferença no seu corpo, de tipo, você sente mais dor. Pelo menos se eu não treino, tipo, eu fico 2 semanas sem treinar, eu sinto muita dor nas costas. Você sente dor no pé, é muito pior. Então, quando isso entra na sua rotina, os resultados, os benefícios dele ficam muito evidentes. Então, aí você sente falta quando você fica sem fazer. Só pelo menos você percebe os benefícios, né? Que eu acho que com pouco tempo você só percebe a dor. Do tipo, nossa, é uma bosta treinar, e dói tudo, e daí parece que é só coisa ruim. Mas depois que você faz, acho que uma rotina consistente, você consegue ver
as coisas boas que ele te proporciona além dos... Por isso que a gente fala quando o pessoal vai começar, tipo, porque eu queria treinar todo dia. Tipo, calma. Não adianta você treinar todo dia um mês, daí ficar 6 meses, tipo, enjoei, cansei, Não ou aguento dói mais sentir demais. dor. Exatamente. Então vem 2 vezes por semana, melhor 2 vezes por semana, o ano inteiro, do que todo dia um mês. Exato. Então começa devagar, vai adaptando na rotina. Agora eu consigo ir 3 vezes por semana, já não sinto tanta dor. E com o tempo você vai aumentando a frequência. Ou mescla com outro exercício. Então a gente tem aluno, por exemplo, que faz funcional e faz natação. Faz funcional e faz tênis. musculação. Faz funcional e tênis. Então mesclar com alguma outra atividade para não ficar todo dia a mesma coisa. Então acho que é importante a rotina. Transformar o exercício do mesmo jeito que todo dia você toma banho, todo dia você almoça e janta. Todo dia ou 3 vezes por semana eu vou fazer exercício. Tipo, toda semana eu almoço na casa da avó. Tem coisas que, tipo, tem que ser organizadas previamente na sua semana. E eu acho que a atividade física pra mim, hoje é uma delas. Às vezes eu até coloco ela num nível de prioridade que ela nem merecia. Mas eu sei quanto eu sinto a falta de ficar sem fazer. E da sua rotina de hoje, tem alguma coisa que você ainda não tá feliz? Que você ainda acha que daria pra melhorar? Ou tá, tipo, não, do jeito que eu tô agora, tá 100%? Eu queria conseguir dormir mais horas. Certo, importante. Eu durmo em média 5 horas e meia, 6 horas por noite, tipo, se pegar numa média assim. Então eu gostaria de poder dormir mais horas. Mas eu sei que hoje, na minha atual rotina, é bem difícil encaixar. A não ser que eu já venha dormindo da grupo pra casa. Então eu já mudei o esquema do café da manhã pré-treino, por exemplo, por causa disso. Porque eu acordava mais cedo e eu já tomava o café da manhã antes de treinar. Com ovo e tudo. Mas aí eu demorava 40 minutos pra tomar café da manhã. Então hoje, tipo, eu acordo, banana, café, partiu. Porque daí é menos coisa, eu consigo dormir meia hora a mais. Aí você vê, é engraçado que como você já tá nessa rotina de atividade há anos e já, tipo, não treinar não é mais uma opção pra você, você fala que você precisava dormir mais, mas tipo, é extremamente óbvio pra uma pessoa que não tem costume de fazer exercício ou que, sei lá, que não coloca a atividade física com uma prioridade tão alta na vida, que, tipo, você falou, eu preciso dormir mais, a primeira coisa que essa pessoa pensou é, tipo, mano, para de treinar às 6:30 da manhã, tipo, larga de ser idiota. Na verdade, por exemplo, eu poderia hoje encaixar o treino na minha rotina, por exemplo, meio-dia, todo dia, meio-dia. Mas, meio-dia é um horário que eu consigo fazer coisas da vida real. Que Eu não dá consigo ir pra no fazer. salão, eu consigo ir no mercado, eu consigo ir no banco, entendeu? Eu consigo ir na costureira, eu consigo ir no shopping, que eu não consigo fazer às 6:30 da manhã. Então não adianta eu treinar meio-dia e falar assim, vou no mercado às 6:30 da manhã. Não tem essa opção. Não vai dar. A Valdice vai fazer minha unha às 6:30 da manhã. Não vai. Então, o treino nesse horário me libera o horário do meio-dia, que é um horário de vida real. Então, no meio-dia eu consigo fazer atividades que eu não consigo fazer às 6:30 da manhã e que normalmente na minha rotina eu também não consigo encaixar. Então, pra mim, funcionou nesse esquema. Não, só tipo, é meio que bizarro uma pessoa que tá olhando de fora, com certeza falou, mano, essa menina é retardada. Por que ela treina às 6:30 da manhã se ela queria dormir mais? Ou, tipo, à noite eu fico na grupo. Então, tipo assim, vê pra treino na grupo e a hora que você vai pra lá à noite. Mas não tá na... Não é o esquema, né? Não fica no meu esquema. Daí eu passo o dia inteiro, tipo, nossa, hoje eu tenho que treinar. Nossa, eu não treinei, gente, hoje eu tenho que treinar. Daí da 4 da tarde eu tô tipo assim, nossa, eu não posso fazer mais nada agora, porque 6:30 eu tenho que treinar. Tipo, não funciona pra mim. Então, tipo, já treinei, acabou. Aí o resto do dia eu vou organizar minhas atividades do jeito que ficar melhor, assim. Daí na hora do almoço precisa cozinhar, alguma coisa dá tempo de eu cozinhar. Você tirar uma naninha porque tá muito cansada. Acontece várias vezes, tipo, vamos aproveitar a hora do almoço então pra dormir um pouquinho, descansar, dar uma recuperada nessas horas de sono. Tipo, é uma hora coringa, o que às 6:30 da manhã não seria mesmo, porque se eu não fosse treinar, eu não ia acordar tão cedo assim. Exatamente. Então eu acho que sono hoje é basicamente o que eu mudaria, Entendi. Você queria ter umas 26 horas pra poder dormir 8. Pra aumentar, exatamente, pra poder dormir 2 horas a mais. Só que hoje eu não tenho de onde tirar essas 2 horas seguidas em breve. de sono. Esperamos que em breve. Mas também não é nada que eu falo assim, nossa, fico a semana inteira parecendo um zumbi. Não. E só pra fechar, acho pra galera, deixa algo que você acha que foi o que mais mudou, o hábito que você mudou, que mais impactou todo esse resto dessa mudança.
Foi começar a fazer exercício, foi fazer uma dieta, foi só mudar, tipo, foi a necessidade da, por exemplo, da enxaqueca e que daí desencadeou tudo isso? Não, eu acho que foi quando eu dei o start de que o exercício não era mais uma obrigação. Tipo, a partir do momento que eu achei uma atividade que, além de ser um exercício físico e trazer os benefícios, enfim, todos os exercícios, ou a maioria deles traz, foi quando eu descobri que aquilo, pra mim, era prazeroso. Então, eu queria que aquilo fosse uma prioridade na minha vida. Que me fazia bem, Então, a hora que eu descobri que, tipo, além de tudo de bom que ele trazia, pra mim era legal fazer, era prazeroso fazer, mesmo Passava porque... umas horas comigo? E aí a gente, tipo, você conhece outras pessoas, você tá, tipo, no cross, você faz novas amizades, sabe? Você sai um pouco daquele trabalho de família, mesmo que fosse a família que você tava Mas a nos gente tava morando exercícios. separado, né? Na época, sim. Então, tipo, era um momento que pra mim era... E sempre funcionou como, tipo, é um horário que eu consigo desligar. Porque você fala assim, ver filme, eu tô com o celular do lado. Você tá sempre ligado. Então, na hora do exercício não tinha essa opção. Você não tava com o celular, então você desliga do mundo. E daí, pra mim, era, tipo, muito bom. Então, a hora que eu descobri que o exercício não era uma obrigação mais, porque no começo era, então a hora que, tipo, eu vi assim, nossa, eu não consigo mais ficar sem fazer isso. Eu gosto. E daí ele puxa todos Todas os as outras outros coisas. hábitos. Foi quando, tipo, não quero mais parar de fazer. Massa. E tem uma última pergunta que a galera mandou no Instagram, que é pra saber se a gente vai ter uma cafeteira nova na grupo. Vamos providenciar a cafeteira nova no grupo com vários tipos de cafés, ainda mais agora no inverno, né? A gente precisa. Fica tranquilo, pessoal. Logo, logo, logo teremos a cafeteira. Valeu, galera. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, se vocês quiserem ser convidados para participar do grupo, se vocês quiserem ser convidados para participar do grupo Repórter, manda uma mensagem pra gente, você pode ser o nosso próximo entrevistado. Valeu, galera. Até mais, galera.